Boa tarde a todos. Mais uma vez estamos aqui nesse sábado à tarde, dando início ao estudo do Livro dos Espíritos da tarde de hoje. Então nós vamos iniciar com a nossa prece, pedindo a Deus, a Jesus e aos bondosos amigos espirituais para nos inspirarem e nos auxiliarem no estudo dessa tarde. Então vamos elevar os nossos pensamentos a Deus e a Jesus, pedindo sim que eles nos ajudem, nos amparem, nos sustentem, para que eles nos orientem, nos conduzam nas palavras, nas orientações, nos esclarecimentos que iremos trazer para todos aqueles que aqui chegarem e ouvirem, sim, um pouquinho das reflexões que iremos fazer aqui no Livro dos Espíritos na tarde de hoje. Pedimos também para abençoar cada lar, sustentar e amparar todos aqueles que sofrem neste momento, dando ânimo e a coragem para continuarem caminhando e lutando para amenizar as dores, as tristezas, enfim, Senhor, para continuarem caminhando e lutando. E que seja assim, Senhor, em Teu nome, em nome de Dr. Bezerra, patrono deste estudo, mas acima de tudo e sempre em nome de Deus Pai, que te pedimos, ao encerrar essa prece, iniciarmos o estudo do Livro dos Espíritos da tarde de hoje. Que assim possa ser, graças a Deus. Então hoje o estudo da tarde do Livro dos Espíritos é o capítulo 2 da Encarnação dos Espíritos e nós vamos estudar todo o capítulo da Encarnação dos Espíritos, estudando o objetivo da encarnação, a alma e o materialismo, que são os itens 132 até o item 148. Então vamos lá. Qual seria então o objetivo da encarnação? Kardec pergunta para os espíritos qual é o objetivo da encarnação. E os espíritos respondem a Kardec: Deus impõe-lhes a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros é uma missão. Porém, para chegar a essa perfeição, devem suportar todas as vicissitudes da existência corporal. Nisto é que está a expiação. A encarnação tem também um outro objetivo, que é o de colocar o espírito em condições de suportar sua parte na obra da criação. É para executá-la que em cada mundo ele toma um instrumento em harmonia com a matéria essencial desse mundo, para aí executar, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. De tal forma que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então aqui tem muita coisa para a gente comentar, apesar de ser uma pergunta só, tá? Vamos então por partes. Né? A encarnação, então, ela tem um duplo objetivo. A gente não está aqui, como o pessoal costuma dizer, né? A gente não está aqui a passeio, a gente tem um objetivo específico, a gente tem um porquê de nós estarmos aqui. Existe um objetivo, existe um porquê. E esse objetivo, se a gente pudesse dividir, a gente dividiria ele em duas coisas. Seria para a gente passar pelas dificuldades, para a gente melhorar os pontos que a gente precisa melhorar, né? Aquilo que está ruim e que a gente precisa melhorar. Então, a gente vem para melhorar ainda o que precisa ser revisto. Aprender algo aplicando, né, na matéria aquilo que a gente ainda não aprendeu. Esse seria um ponto. O outro seria
a instrução através da reencarnação como escola, né? A gente está aqui na Terra para se instruir, como escola mesmo, escola divina, porque no mundo espiritual a gente aprende, isso é uma verdade. Mas lá nós não estamos aprendendo, vivenciando na carne. Aqui na carne a gente tem o esquecimento do passado. E aqui a gente está na vivência da matéria, naquelas questõezinhas básicas, né? Aqui a gente tem BRT, aqui a gente tem a confusão no trânsito, aqui a gente tem agora o Covid. Então, nesse Covid, é gente que quer usar máscara, é gente que não quer usar máscara, é gente que tem. Que, não, né? É muito interessante que estamos na fila. E aí tem lá as marcações no chão. Tem gente que parece que não quer respeitar a marcação no chão, né? Aí faz questão de grudar no seu cangote. Então é isso. É essa escola para ver se a gente está realmente aprendendo a ficar naquela bolinha, demarcando o espaço de 1,5 m, né? Para ver se a gente aprendeu a respeitar esses limites de convivência. Então é essa prática da lei de Deus, ao vivo e a cores. Para quê? Para que a gente chegue à perfeição. Enquanto a gente não chegar à perfeição, a gente continua reencarnando. Somente aqueles espíritos que já chegam na condição da perfeição relativa, e a gente tem como exemplo aqui no nosso planeta Terra apenas a figura de Jesus, é que não vão precisar mais reencarnar. Só quando a gente chega a essa condição é que nós não vamos mais precisar reencarnar. Enquanto nós não atingirmos essa condição de perfeição relativa, enquanto nós ainda tivermos necessidade de aprendermos essas lições, nós ainda vamos encarnar na Terra ou em outros planetas, né, dependendo da nossa condição, para aprender a experienciar e vivenciar essas questões da matéria. Para uns, expiação, para outros é uma missão. Então, expiação por quê? Vai depender daquilo que a gente realizou, né? Então, a expiação, ela vai ser, a vida vai ser mais difícil, mais penosa para aqueles que ainda insistem em aprender com muita dor, né? Ainda insistem muito no erro, insistem em aprender só através dessa maneira. Aqueles que estão caminhando e que estão, de alguma forma, não mais rápidos, mas já fizeram um aprendizado além do nosso, já tem lá suas pequenas missões, ou já tem suas conquistas, já vão poder encarnar com as suas missões. Então, nós já temos alguns missionários encarnando, então para alguns vai ser missão, para outros vai ser expiação. Porém, para chegar a essa perfeição, devem suportar todas as vicissitudes. O que seriam aqui essas vicissitudes, né? São as vicissitudes da matéria. Então é a enchente, é a tsunami, é o Covid, é a enchente. São as vicissitudes da vida. É o nascer, é o morrer, é a dor de barriga. São as vicissitudes da matéria. Então, todas as vicissitudes da existência corporal. Então, não é só a Andréia, não é só o Joãozinho, não é só a Mariazinha que vai ter vicissitudes. Vicissitudes da matéria é para todo mundo. Inclusive, Jesus passou pelas vicissitudes da matéria. A matéria dele também se deteriorou, ele também viveu na Terra, igualzinho a gente, com todas as vicissitudes, ele não foi diferente. Isso é muito importante da gente saber. Nisto é que está a expiação. Só que, claro, que para ele não foi uma expiação, né? A expiação aqui no sentido de que se está acontecendo o Covid, a gente está expiando coletivamente isso. Qualquer um de nós, mesmo quem está em missão aqui, está sofrendo de alguma maneira, vendo os outros sofrerem, né? Expiação nesse sentido, não no sentido de penalização, da expiação no sentido que a gente entende, né? A encarnação tem também um outro objetivo. Esse objetivo também é muito importante.
que é o de colocar o espírito em condições de suportar sua parte na obra da criação. É para executá-la que em cada mundo ele toma um instrumento em harmonia com a matéria essencial. Então, olha só, aqui é a nossa parte que nos cabe na obra da criação. Então, isso quer dizer que nós temos uma parte na obra da criação. Nós temos que fazer alguma coisa por essa obra. Essa obra, ela está sempre sendo movimentada. E Deus criou e continua criando. E nós também somos co-criadores e também temos a nossa parte nessa co-criação. Então, Deus também conta conosco para co-criarmos. Essa lei de solidariedade, de sociedade, ele conta conosco. Então, ele diz aqui que nós temos condições de suportar a nossa parte na obra da criação e de executá-la. E executá-la no mundo que nos cabe. Que mundo é esse que nos cabe? Segundo a nossa condição moral. Então, segundo a minha condição moral, o meu corpo perispiritual será revestido. O meu corpo hoje perispiritual e o meu corpo material hoje é revestido para o planeta Terra. Então, sim, o meu corpo hoje é o melhor corpo, o melhor instrumento que me cabe. E o melhor mundo de aprendizado para o espírito de Andréia hoje é o planeta Terra. Ele me dá todas e as melhores possibilidades para o meu espírito, hoje vivendo como Andréia, ter todos os aprendizados possíveis. E tudo isso muito bem planejado, tudo isso muito bem pensado para que nós, e para que eu, que estou aqui me dando como exemplo, possamos dar certo. Não tenhamos dúvida disso, tá? Isso tem que ficar muito bem na nossa cabeça. Mesmo que possa parecer que tudo está um caos. Mas isso é certeza pra gente. Então, ele toma um instrumento em harmonia com a matéria essencial desse mundo. Por isso que eu falei do corpo perispiritual, mas também do corpo material, né? Para executar daquele ponto de vista as ordens de Deus, de tal forma que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então, isso aqui eu já comentei, a gente não vai aqui voltar a falar. Então, vamos só ler o comentário de Kardec. A ação dos espíritos corporais é necessária à marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele. É assim que, por uma admirável lei de sua providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Então é aquilo que a gente falou dessa solidariedade, né? Ao mesmo tempo em que eu estou espiando e eu estou aprendendo e eu também estou ajudando que outros espíritos que ou estão abaixo, aqueles que estão acima, todos eles estão se ajudando nessa rede de solidariedade. Todos aprendem, todos se ajudam mutuamente. Todos ganham, ninguém perde. Isso é que é uma bacana na lei de Deus, né? E no final, todos vão chegar à mesma condição dessa perfeição relativa, né? Porque Deus fez todos para chegar nessa condição de perfeição. Né? Ninguém vai ficar para trás, ninguém nasceu para ser infeliz, porque Deus não fez ninguém para ser assim. Deus fez todos, criou todos nós para sermos felizes. Isso é muito importante ficar também marcado para a gente, né? Porque às vezes a gente vê filmes, novelas, né? Essas coisas aí na televisão, no cinema, e é muito comum a gente falar assim, o destino daquela pessoa é ser infeliz. Não, gente. A gente sabe com a doutrina espírita que Deus não criou nenhum espírito para ser infeliz. Todos os espíritos foram criados para serem felizes. E isso depende só de nós. Né? Isso depende só de nós. Em outras aulas a gente já viu que fomos só criados em momentos diferentes e estamos em momentos diferentes. E que à medida que vamos evoluindo, vamos tendo um entendimento melhor dessa lei,
mas que nunca estamos sozinhos, porque essa lei é de solidariedade. Então, aqueles que entendem melhor da lei ajudam aqueles que ainda estão batendo cabeça a entenderem essa lei e, mesmo sem entendimento, a pelo menos serem resgatados até conseguirem compreender e serem misericordiosos com esse Pai. Então vamos lá, vamos para 133. E aí os espíritos continuam aqui para a gente. Aliás, Kardec continua fazendo a pergunta para os espíritos. Os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem têm necessidade da encarnação? Em função disso tudo que eu falei, fica fácil a resposta, né? Então vamos lá, o que os espíritos responderam. Todos são criados simples e ignorantes, instruem-se nas lutas e nas tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer alguns felizes, sem atribulação e sem trabalho, e por consequente, sem mérito. Foi aquilo que eu falei, apenas estamos sendo criados em momentos diferentes, mas todos nós somos criados da mesma maneira. Senão Deus não seria justo, né? Vamos lembrar lá dos atributos da divindade? E se essa lei é de solidariedade, eles nos ajudam, né? E os mais adiantados, eles ajudam e instruem os simples e ignorantes nessa lei de solidariedade. Então, eles estão aqui o tempo todo nos ajudando e nos impulsionando para chegarmos à mesma condição dele. E a lei é de trabalho. E sem trabalho árduo, gente, ninguém caminha, ninguém evolui. E graças a Deus, né? Porque senão essa lei seria muito injusta. E vamos para a subpergunta A. Mas então, de que serve os espíritos terem seguido o caminho do bem, se isso não os isenta da aflição da vida corporal? Chegam mais rápido ao objetivo. E, além disso, as aflições da vida são frequentemente a consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeições ele possui, menos tormentos. Aquele que não é invejoso, nem ciumento, nem avarento, nem ambicioso, não terá os tormentos que decorrem desses defeitos. É verdade. Se eu aprendo mais rapidamente a lição, mesmo que eu esteja vivendo num local de muita dor, de muitas questões ainda complicadas, por mais que eu ainda veja tudo isso, eu vou sofrer muito menos, né? E é isso que ele está colocando aqui. Quem faz o bem ainda passa por provas e pode espiar. E muitos sofrimentos são consequência da nossa própria vida ainda, né? Eles não se isentam da dor, né? Mas eles não estão isentos de passar pela dor, pelas vicissitudes da matéria, ainda que eles têm que passar, mas ao passar pela dor, eles não sofrem da maneira como nós sofremos ainda pelas nossas imperfeições, né? A gente tem o exemplo de Bezerra quando passa pela situação de dor, a gente tem o exemplo de Eurípides quando passa pela situação de dor. É diferente da forma como a gente passa. Às vezes a gente passa de uma forma muito mais sofrida, né? Dando muito mais cabeçada. Quantas vezes a gente passou por uma situação de dor que a gente foi parar na sala do Dr. Herman e ele fala assim, nossa, você poderia ter passado por essa situação de uma forma muito menos sofrida, ter se machucado muito menos, mas você é cabeça dura, você decidiu sofrer mais. E talvez um espírito que está mais à frente, que caminhou mais, que tem mais experiência do que nós, ele sofreu também, mas por ter mais condições do que eu, não se arranhou tanto. Compreendem aonde eu estou querendo chegar na minha fala? Eu acho que agora ficou mais claro, né? Então vamos lá para 134, que ele pergunta para gente, Kardec, para gente não, né? Para os espíritos, para os espíritos muito mais elevados do que nós, o que é a alma? Que é a alma, né? Então, o que é a alma? E os espíritos respondem para ele: um espírito encarnado. Então, a alma, quando está encarnada, tem esse nome. Subpergunta A. Que era a alma antes de unir-se ao corpo? Então, antes de se unir ao corpo, quando não está encarnado,
o nome que eu dou à alma é espírito. Então, quando eu estou lá no mundo espiritual, quando eu estou desencarnada, eu uso o nome de espírito. Quando eu encarno, eu dou o nome de alma. Subpergunta B. As almas e os espíritos são, portanto, identicamente a mesma coisa? Com certeza, né, gente? Diferença de que quando está encarnado, alma. Quando está desencarnado, espírito. Então, alma e espírito são os seres inteligentes da criação do Pai. 135. Há no homem outra coisa além da alma e do corpo? Então, há no homem outra coisa além da alma e do corpo? Aí ele diz, sim, né? Então, assim, para a alma poder se comunicar com o corpo, eu tenho que ter um comunicador entre eles. Quem é esse comunicador? Eu tenho que ter um elo. E aí a gente vai começar a falar agora desse intermediário que ele vai trazer para a gente na subpergunta A, que é o nosso perispírito, né? Porque o corpo ele não pode se comunicar diretamente com o espírito. Ele precisa desse elo de união para que haja essa comunicação. Então, qual a natureza desse elo? Semimaterial, isto é, intermediário entre o espírito e o corpo. E é preciso que assim seja para que eles possam comunicar-se um com o outro. É através desse elo que o espírito age sobre a matéria e reciprocamente. O homem é assim formado por 3 partes essenciais: o corpo, ou ser material, análogo ao dos animais e animado pelo princípio vital. A alma, espírito encarnado, cujo corpo é a habitação. E o princípio intermediário, ou perispírito, substância semimaterial, que serve de primeiro envoltório ao espírito e une a alma ao corpo. Tais são, num fruto, o germe, o perisperma e a casca. Então, a gente é constituído por esses 3 elementos, né? O homem, ele é feito dessas 3 partes essenciais. O corpo é apenas o envoltório, repetímo-lo incessantemente. Subpergunta A. O corpo pode existir sem alma? O que vocês acham? Quer dizer, vocês não podem me responder isso que eu estudo, né? Mas vamos lá. O corpo pode existir sem alma? Sim. Entretanto, desde que o corpo cesse de viver, a alma vai o abandonar. Antes do nascimento, ainda não há uma união definitiva entre a alma e o corpo, enquanto que depois que esta união foi estabelecida, a morte do corpo rompe os laços que o unem à alma e esta o deixa. A vida orgânica pode animar um corpo sem alma, mas a alma não pode habitar um corpo privado da vida orgânica. Então, o que acontece? Quando ocorre a gestação, ali o espírito ainda não está ligado àquele corpo. Ele está se ligando ainda àquele corpo, mas ele ainda não está ali acoplado. Ele está se acoplando àquele corpo, molécula a molécula. Mas a união mesmo vai se dar no ato do nascimento. Mas ali já tem vida. Aquele corpo já tem vida. Mas o espírito não está ligado ali ainda. Ele está se ligando. Mas a gente diz que aquele corpo material, ele existe, né? Porque ele está sendo mantido, né? Pelo cordão umbilical, pela alimentação da mãe, né? A gente sabe que ali está sendo mantido dentro do corpinho da mãe. Assim como eu tenho o corpo quando ele é mantido pelos aparelhos no hospital, né? O espírito, claro, tá ali, ligado, mas às vezes o espírito sai, vai passear, vai não sei o que lá, mas não há um rompimento do espírito àquele corpo, né? Agora, quando há um rompimento, quando o espírito é expulso daquele corpo,
aí aquele corpo não tem mais vida. Aí não pode mais haver vida naquele corpo, a não ser que aquele corpo seja mantido por um aparelho mecânico. Aí, na hora que aquele corpo é desligado do aparelho, que ele não é mais mantido por um aparelho que faça a função de um coração, né, de um órgão, aí sim se cessa a vida ali, tá bom? O que seria o nosso corpo se não tivesse alma? Ué, o que seria o nosso corpo se não tivesse alma? Ele seria uma massa de carne sem inteligência, tudo o que quiserdes, exceto um homem. Ele não seria um homem, ele não seria um ser completo, né? Ele seria uma matéria ali sendo mantida apenas por uma máquina, mas ele não teria ali o espírito que é o ser inteligente, comandando aquele corpo, né? O mesmo espírito pode encarnar em 2 corpos diferentes simultaneamente? Não, gente, não pode. O corpo material, ele é designado para um espírito específico. Não tem aquela de 2 espíritos ocuparem um mesmo corpo. Isso não é possível, tá? Existe uma programação para aquele espírito ocupar especificamente aquele corpo. Então, ele diz aqui, não, o espírito é indivisível e não pode animar o mesmo tempo 2 seres distintos. E aí ele pede também para a gente dar uma olhada, porque aqui ele está falando de um fenômeno da bicorporidade, que aí a gente tem a explicação desse fenômeno no livro dos médiuns, que na verdade a explicação está nas propriedades do perispírito, que nada mais é do que o médium entra, ele cai um pouco, é como se ele entrasse num estado de transe, é como se ele desse uma cochilada, então ele ficasse um pouco mais sonolento, a atividade corporal dele ficasse mais lenta, e aí o perispírito dele se subdivide, então uma parte do perispírito dele vai a um outro local e se apresenta a ponto de se mostrar para as pessoas que lá estão, a ponto de falar, ser tocado, ser visto. E depois do fenômeno ocorrido e ele fazer o que tem que ser feito lá, ele retornar para o corpo. E aí dar essa ideia de subdivisão. Mas isso é um fenômeno que é explicado no livro dos médiuns, que é o fenômeno da bicorporidade, tá? E aí quem quiser depois estuda no livro dos médiuns ou dá uma olhadinha no como que esse fenômeno ocorre, tá? Mas o corpo ele não pode ocupar, o espírito não pode ocupar 2 corpos ao mesmo tempo. O que se deve pensar da opinião daqueles que veem a alma como o princípio da vida material? É uma questão de palavras, não nos temos a isso? Não, peraí, é uma questão de palavras. Não nos atemos a isso. Começai-vos a entender a vós próprios. (139) Alguns espíritos, e ante deles alguns filósofos, definiram a alma como uma centelha anímica emanada do grande todo. Por que esta contradição? Não há contradição. Isso depende da acepção das palavras. Por que não tendes uma palavra para cada coisa? Aí eu vou ler o comentário de Kardec. A palavra alma é empregada para exprimir coisas muito diferentes. Uns a chamam assim, o princípio da vida. E nessa acepção é exato dizer, figuradamente, que a alma é uma centelha anímica emanada do grande todo. Essas últimas palavras indicam a fonte universal do princípio vital, de que cada ser absorve uma porção que, após a morte, retorna à massa da qual saiu. Esta ideia não exclui absolutamente a de ser um ser moral, distinto, independente da matéria e que conserva sua individualidade. É a este ser que igualmente se chama alma, e é nesta acepção que se pode dizer que a alma é um espírito encarnado. Dando definições diferentes da alma, os espíritos falaram de acordo com a aplicação que faziam da palavra, e conforme as ideias terrestres das quais ainda estavam mais ou menos imbuídos. Isso se deve à insuficiência da linguagem humana,
que não dispõe de uma palavra para cada ideia, e daí a origem de uma enormidade de equívocos e discussões. Eis porque os espíritos superiores nos dizem para nos entendermos primeiro com a relação às palavras. Isso é até uma opinião de que existiam diferentes teorias, né, de que o corpo morre e a alma morre, que a alma volta ao todo, né, e que a alma pré-existe principalmente ao corpo sobrevivendo à morte. Mas é o que ele falou aqui. O que é importante para a gente é a gente entender que a palavra, né, é explicada para várias coisas, mas a gente tem que ficar com essa daqui, da nossa individualidade, né? Que a gente é um ser individual, que a alma é um ser individual e que isso é o mais importante. Que se deve pensar da teoria da alma subdividida em tantas partes quantas são os músculos e presidindo assim a cada uma das funções do corpo? Isso também depende do sentido que se atribui à palavra alma. Tem razão se a entendem como fluido vital. Se a entendem como espírito encarnado, enganam-se. Já o discutimos, o espírito é indivisível, ele transmite o movimento aos órgãos através do fluido intermediário, sem que para que isso se divida. Então, é o que ele fala aqui. A mesma coisa, né, em relação a alma, que a alma não se subdivide no sentido de... Tá falando a mesma coisa em relação às palavras que lá em cima estavam sendo mal empregadas, e aqui a mesma coisa, quando ele fala da teoria da alma subdividida. Na questão dos músculos, aí ele fala, depende do sentido que se atribui à palavra alma. Tem a razão que se entendem com o fluido vital. Se a entendem como espírito encarnado, vão se enganar, porque senão vou achar que tem alma para cá, para lá, para não sei, né? Isso não. Se a entendem como espírito encarnado, enganam-se. Já o dissemos, o espírito é indivisível. Então ele está reforçando aquilo que ele falou lá que ele está falando desde da 137 do espírito não ocupar dois corpos. Então, desde a 138 ele está explicando, aí a gente já falou bastante na 138, aí na 139 ele fala de novo e agora na 140 novamente. E aí aqui ele está novamente reforçando na 140 que não é possível isso, a não ser que ele esteja se falando aqui sobre a questão do fluido, né? Do fluido intermediário, que pode aí se subdividir através dos órgãos que vão se esvair aí sobre o corpo. Todavia, há espíritos que deram essa definição. E aí ele vai dizer da ignorância de alguns espíritos, que não é porque é espírito que sabe tudo. Então também vai depender de para que espírito você está perguntando, né? Olha a importância de Kardec aí, quando ele soube exatamente diferenciar quais eram os espíritos que estavam respondendo para ele e quem eram os espíritos que eram brincalhões, quem eram os espíritos que conheciam, né? E aí ele pôde fazer essa compilação e poder separar o que era verdadeiro do que não era verdadeiro. Na 141 ele pergunta assim: há alguma coisa de verdadeira na opinião daqueles que pensam que a alma é exterior ao corpo e o circunda? Então, a alma ela irradia e é pela expansão do perispírito que a gente pode saber se a pessoa está equilibrada ou não, né? Com essa irradiação é que a gente percebe quem é aquela pessoa, não é isso? Que a gente vai perceber quem é ela, é essa manifestação exterior da irradiação dessa pessoa. Às vezes até como um vidro, já perceberam quando a gente vê um vidro, se ele tá limpo, se ele tá sujo? É que a gente vai perceber como é aquela pessoa pra gente, né? Então aqui a gente fala mais sobre a irradiação, se esse material tá pesado, é o corpo, né? Muito interessante isso. 142. O que dizer dessa outra teoria, segundo a qual a alma na criança completa-se a cada período da vida?
Então, aí os espíritos respondem assim para Kardec: o espírito ele é único, está inteiro na criança como no adulto. São os órgãos ou instrumentos das manifestações da alma que se desenvolvem e se completam. Ainda aí toma-se o efeito pela causa. E a alma é única, só que a gente passa por ciclos na vida, né? Então, o que a gente acredita é que essas mudanças, elas ocorrem. Então, seriam fases. Então, a gente costuma dizer que a criança com 7 anos, ela tem uma mudança, na adolescência ela entra numa outra mudança, e que o espírito vai se assenhorando, ele vai reencarnando e se assenhorando da sua encarnação. E, às vezes, se lembrando de coisas, né? Se lembrando ou se... Ele vai realmente reencarnando, né? Ele vai se assenhorando da reencarnação. E aí, às vezes, a gente se confunde nesse sentido. Por que nem todos os espíritos definem a alma da mesma forma? Mesma coisa daquela pergunta, porque nem todos os espíritos têm conhecimento de tudo, né? E aí, por serem limitados, nem todos os espíritos tendo conhecimento vão ter esse entendimento. O que se deve entender por alma do mundo é o princípio universal da vida e da inteligência, de onde nascem as individualidades. Mas os que servem destas palavras frequentemente não se compreendem entre si. A palavra alma é tão elástica que cada um interpreta o sabor de seus devaneios. Eu vou passar aqui, porque senão não vai dar tempo, que a gente já está aqui finalizando, porque aqui são perguntas menos interessantes para a gente comentar. O mais interessante é a gente falar do objetivo da encarnação e tudo mais. E a gente vai fechar com o materialismo, que é o grande problema da nossa humanidade, né? É o problema mais lamentável da nossa humanidade. Então ele pergunta aqui no materialismo, por que os anatomistas, os fisiologistas e, em geral, os que se aprofundam nas ciências da natureza são com tanta frequência levados ao materialismo? O fisiologista refere tudo ao que ele vê. Orgulho dos homens que creem tudo saber e que não admitem que coisa alguma possa ultrapassar ao seu entendimento. Sua própria ciência dá-lhes a presunção. Pensam que a natureza nada lhes pode ocultar. O materialista, a gente até pode entender, né, que ele seja levado por esse caminho. Mas a gente, num encontro de carnaval que a gente trouxe esse tema, a gente fez uma pergunta para nós espíritas. Será que nós somos espíritas materialistas? Eu acho que isso é mais complicado. E somos. É mais complicado e somos. Tudo bem que estamos na matéria. Isso é uma verdade. A gente vive na matéria e tem que viver na matéria, porque nós não vivemos ainda a vida só de espírito. Mas como é que a gente vive essa vida da matéria? Né? Como é que a gente vivencia essa vida da matéria? Será que a gente ainda só pensa como matéria? Isso é que é complicado. Porque tudo bem, o fisiologista ele vai lá, ele abre, ele vê como faz o movimento, o anatomista a mesma coisa. E nós espíritas que sabemos do mundo espiritual, sabemos das consequências morais e a gente só sabe da boca para fora. A gente lê, fala para os outros. Mas será que a gente se deu conta? Será que a gente se deu conta dessa vida espiritual? Essa semana eu recebi um vídeo muito interessante, mas muito interessante mesmo, que me mandaram até mandaram em vários grupos aqui da Casa do Caminho, que era falando sobre a partida, que todos nós vamos partir. E aí eu fiquei pensando que ele vai fazendo várias reflexões, né? Ele vai fazendo várias perguntas, assim. Ele não usa a palavra partida,
mas é uma outra palavra que eu esqueci o nome. Mas assim, a ideia é essa, que todos vamos morrer e não vamos levar nada. E aí ele faz essa pergunta várias vezes. Se a gente se deu conta disso. E aí eu fico pensando se nós espíritas, que falamos tanto do mundo dos espíritos, que falamos tanto hoje aqui, agora, sobre sermos feitos de sermos formados por 3 partes, né? Que falamos sobre perispírito, que falamos em nos dividir, que falamos sobre perfeição relativa, que falamos sobre um Deus de amor, um Deus justo, que falamos tantas coisas, né? Será que a gente se deu conta que a gente ainda vive de forma tão material e tão apegado à matéria quanto todo mundo que desconhece essa realidade que a gente conhece? Porque assim, quem não conhece vai ter um peso, vai ter uma medida. A gente que conhece vai ter outro. E é isso que me choca. Não para vocês, choca para mim, porque cada um vai prestar conta de si mesmo. E eu acho que a gente diariamente é convidado a essa reflexão, e eu acho que diariamente a gente não se dá conta. O outro dia eu estava pensando que a gente está no meio de uma pandemia e que a gente está se acostumando com os números. A gente está se acostumando a enterrar as pessoas. Por causa da nossa visão materialista. A gente ligou o botão do automático e coloca máscara e passa álcool gel e vambora, porque a vida continua. Então eu achei que nesse momento do estudo, mais do que a gente ficar falando sobre os materialistas, eu acho que é mais interessante a gente pensar em nós espíritas materialistas, que falamos que não devemos julgar e apontamos o dedo o tempo todo, que falamos que estamos prontos para a morte e nos desesperamos diante dela, que falamos em caridade e não a fazemos, que falamos de amizade e não a cultivamos, que falamos de solidariedade e não a temos. Então eu vou encerrar o estudo de hoje com essa reflexão. Somos nós os materialistas? O que estamos fazendo com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes desajustadas ainda, descompassadas, e o que a gente pretende fazer de diferente?
Então eu encerro aqui. Essa materialista de carteirinha aqui encerra esperando ser menos materialista, se preparando melhor para a próxima, aprendendo cada vez mais com essa doutrina, porque é o que falou no início do capítulo. Aqui é o melhor lugar para mim, para nós. O melhor instrumento, o melhor planeta, o melhor corpo, o melhor livro, a melhor família, os melhores amigos, a melhor casa espírita, a melhor religião. Só está faltando eu. Então vamos encerrar com a prece de hoje, pedindo a Deus e a Jesus força, coragem, para que caminhemos sim, Senhor, em busca cada vez mais de nos conscientizarmos da importância da nossa melhoria, do nosso esforço, e fica, Senhor, com cada um que aqui chegar e precisar ouvir a Tua palavra de consolo, de sustento, e que o Senhor possa invadir cada lar, amparando e aliviando as dores e sofrimentos que aí estão. Que seja, pois, em Teu nome, Senhor, em nome de Dr. Bezerra, patrono deste estudo, mas acima de tudo e sempre em nome de Deus Pai que te pedimos, ao encerrar a prece e encerrarmos o estudo da tarde de hoje do Livro dos Espíritos. Que assim possa ser, graças a Deus.